Quando chega o resultado, Emerson, parece que abriu um buraco no chão. E eu lembro exatamente da médica me olhando e falando assim: calma, esse aí é um câncer que, se você pudesse escolher, esse aí é o dos menores. Eu falei, mas eu não escolhi ter nenhum. Como vão ficar meus filhos se acontecer alguma coisa? Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Sabe por que eu tô feliz? Porque chegou novembro. Novembro é o mês do podcast Eu Sou um Milagre, que nós estamos comemorando 2 anos. E essa comemoração não podia ser melhor. Hoje nós vamos contar o testemunho do amor da minha vida, que não está do meu lado, mas está do outro lado da Olá, mesa. pessoal, tudo bem? Tá, Hoje a dona Elaine tá de frente, não tá do lado, tá né? nervosa, dona Helene? Muito. Não, mas você fala pro pessoal ficar tranquilo quando vem aqui. Pois é. Mas vai ser uma benção e nós estamos aqui na Tizan, o melhor lugar para você gravar o seu conteúdo. Você que é empresário, entra aqui nesse arroba. Olha tudo que produzimos. Se você quer expor a sua marca, entre em contato com a Tizan. E aqui, sem dúvidas, você vai ter ótimos resultados. Você que quer ser influencer, você que quer melhorar suas redes sociais também, venha fazer seus conteúdos na Tizan. Dona Elaine, Vamos lá, o seu amor da Emerson. minha vida. Elaine, eu gostaria que você contasse a sua história, mas partindo ali da sua adolescência. Como foi a sua adolescência? Fui muito precoce, né? Pulei muitas etapas ali e comecei a minha adolescência grávida aos 15 anos, né? Eu namorava, não pouco tempo, né? Era um relacionamento novo e eu engravidei aos 15 anos. E quando meu filho nasceu, o Diego, eu tinha 16. Eu estava no primeiro ano do ensino fundamental e tive essa responsabilidade aí de já ter uma criança dependendo de mim, né? Então hoje eu vejo que, sendo criança, apesar de ser uma adolescente que já tinha várias responsabilidades, eu tinha uma criança que dependia de mim num relacionamento não muito estável, né? Então foi de muito sofrimento, porque mesmo a gente estando junto, era como se a maternidade fosse solitária. Mas você fala que você vai acabar entregando um Uhum. pouco a sua idade. Mas se você falou que foi mãe aos 16 anos. Isso. Que ano é isso? 1994. 94. Ok. Hoje eu percebo assim que nas famílias, quando uma moça, uma adolescente, ela engravida, é um pouco mais, a família acolhe um pouco mais. Uhum. Mas naquela época dos anos 90, era como se fosse uma vergonha a uma filha engravidar tão cedo antes de ser casada. Mas na sua família, como foi isso? Olha, Emerson, foi um susto, porque eu acredito que ninguém esperava, mas eu fui sim muito acolhida pelos pela minha mãe. Meu pai ficou em choque. Ele não falou comigo durante toda a gravidez. É mesmo? É, mas depois, quando ele viu o Diego, assim, ele me pediu perdão no dia que o Diego nasceu. E a gente restabeleceu o contato, e tanto que, tipo, ele foi o pai dos meus filhos, né? A consideração que ele teve em relação a isso. Mas, assim, dos meus avós, tios, primos, não teve rejeição, teve muito apoio, sim, né? Por conta, eu acredito que inicialmente foi um susto e eles entenderam que ali tinha um problema na família para ser resolvido. Então todos me apoiaram muito e foi até, de certa forma, eu não esperava por esse apoio, né? Porque, como você disse, na década de 90 era muito mais pesado. Agora, o preconceito, ele existe, né? Começou na escola, você já é deixada de lado por algumas amigas, e você já não se enquadra
mais no grupo dos adolescentes e também não é adulto suficiente para fazer parte da roda das mulheres casadas. Então, por muito tempo eu me senti sozinha. Então, aí você contou agora esse fato que para mim é novo, de que o seu pai, durante o período da gravidez, ele bem que cortou o relacionamento com Uhum. você. Mas até o momento da notícia, como que era esse relacionamento seu com o seu pai? Sempre foi de muita amizade. A gente sempre fez tudo muito junto, sempre andou junto para cima e para baixo. Ele trabalhava à noite, né? Então a gente tinha mais contato de finais de semana. E muito do papel que ele deveria cumprir como pai, por conta dele trabalhar à noite e dormir durante o dia, muitas responsabilidades eram passadas para mim. Então, desde muito cedo, era eu que ia no banco, eu que fazia as compras, eu que, de certa forma, tinha ali uma responsabilidade mais masculinizada, né? Por conta de ajudar minha mãe, em decorrência da ausência dele por conta do trabalho. Entendi. Elaine, e como foi, assim, a partir do momento que você pegou o Diego no colo a primeira vez? O que Emerson, mudou na sua vida? é um choque você saber que tem uma criança que depende de você e você não tem profissão, você não tem, perspectiva de futuro. Eu tinha uma criança que dependia de mim e eu não tinha um centavo no bolso. Eu dependia dos meus pais, eu dependia do pai do meu filho, que também não tinha uma profissão, né. A rejeição, acredito, maior que teve foi por conta da família dele. Na época, ele foi acolhido pelos meus pais, porque o pai dele colocou ele para fora de casa. Eu tinha 15 anos e ele tinha 19. Então, nesse caso, se a gente pegar os casos que ocorriam naquela época, houve o inverso. Houve o inverso. Hoje eu entendo que foi até uma forma do pai dele forçar ele a ter a responsabilidade de uma forma, né, um pouco diferente e extrema, mas tendo a maturidade hoje que eu tenho, eu entendo que foi uma forma de forçar o filho a ter a responsabilidade de criar um filho também, né. E só que eu não gos eu assumi tão bem o papel de mãe, que a minha mãe ela tentava me ajudar e eu não deixava. Então era banho, tudo eu que fazia, não tive medo, mesmo porque eu vi o meu irmão caçula nascer, o Leandro, né, e eu ajudei muito a minha mãe a cuidar do meu irmão, porque meu pai sempre trabalhou à noite. Então eu já sabia lidar com criança, eu já sabia fazer tudo numa casa. E para mim não foi dificultoso isso, né, ter os cuidados ali com o bebê, tudo, mas eu não deixava ninguém me ajudar, eu fui aquela mãezona mesmo. E nessa época você morava em qual cidade? Cruzeiro, Cruzeiro. morava Onde em fica Cruzeiro, Cruzeiro? lá no Vale do Paraíba, depois de bom, mais conhecida ali no Vale do Paraíba é Aparecida do Norte, né, que o Uhum. pessoal, vai muito para lá. Então eu morava ali naquela região desde os 6 anos de E idade. você ficou nessa cidade por muito tempo? Quando o Diego fez 1 ano, o pai dele passou num concurso da Polícia Civil. E aí os meus avós me chamaram para vir morar para cá, porque ele tinha que fazer a academia de polícia aqui, e ele tinha passado no concurso aqui, então a gente mudou para cá, mais ou menos em 95, 96. E como que isso seguiu? Olha, foi trágico, porque, eh, para ele teve uma vida de solteiro e eu tive uma vida de casado. Então eu me sentia muito, muito sozinha, né, apesar de morar no mesmo quintal que a minha família, e com isso o relacionamento não foi dando muito certo, né, não foi, se aprofundando. E quando eu tinha 20 anos eu engravidei da Giovana, aos 21 ela nasceu, e por conta desse distanciamento a gente acabou se separando, né, e quando a Giovana tinha 1 mês, o relacionamento chegou ao fim. Entendi. E como foi para você, então, nessa parte que o relacionamento chega ao fim, cuidar de 2 crianças, pelas contas que eu faço, é uma diferença de 4 anos, de um para 5 outro, de anos. 5 anos. Como foi para você, fazer esse papel de mãe
e também suprir um pouco da ausência do pai? Eu não conseguiria sem o apoio dos meus pais, dos meus irmãos e da minha avó e do meu avô, né. Na época, minha avó trabalhava, ela já era aposentada e ela deixou de trabalhar, ela era cozinheira numa creche da prefeitura, para que eu pudesse trabalhar e ela ficasse em casa com as crianças. E ali começou a minha aventura, porque eu não tinha terminado ainda o ensino médio. Você parou por qual motivo? Quando o Diego nasceu, Quando parei de estudar. Então você ficou uns quase 5 anos, mais de 5 anos sem estudar. Exatamente. Fiquei. Eu voltei a estudar em 2002 para terminar o segundo, né? E terminei o terceiro ano em 2003. A Giovana já tinha ali uns 4 anos, o Diego já ia fazer uns 10. E como é que foi esse desafio de voltar para a sala de aula? Eu acredito que você deveria ser a mais velha da turma. Era. Era desafiador, porque eu chegava na escola depois de um dia de trabalho muito exaustivo, porque eu trabalhava praticamente como office girl, lá na Avenida Paulista, andando o dia inteiro. E fazia de tudo no escritório, era recepcionista, era faxineira e quem ia para os bancos também era eu, né. E chegava na sala de aula por volta das 19 horas, com um bando de adolescente que tinha acabado de acordar, assistido a malhação e ido pra escola. Então eu era, assim, a tia da turma, né, era a mais velha ali, com a responsabilidade que eu sabia que eu tinha que ter notas boas, porque eu já pensava em ou conseguir uma nota boa em algum vestibular público ou então tentar o Enem, para que eu pudesse ter uma bolsa, né, porque eu sabia que eu não ia conseguir, pagar a faculdade, porque o trabalho que eu tinha, eu ganhava um salário mínimo, né, na época, tinha pensão das crianças, tudo, mas não era o suficiente para bancar a mensalidade de uma faculdade criando 2 filhos, né. Eu quero deixar um recado para você, você que está assistindo a gente aqui, e nessa data comemorativa, conhecendo aqui um pouco do testemunho da dona Elaine. Você que já tá vendo aí, você que já conhece a Elaine hoje, sabe da profissão que ela tem, o quanto ela já tem a sua carreira consolidada. Então ela vai contar essa trajetória de como foi, passar por esse desafio de ser mãe, né, tão jovem, ter que entrar na escola depois dos 20 anos, né. Isso. Depois dos 20 anos para terminar os estudos. Então, eu creio que se você já está assistindo, já está gostando, deixa aquele like, escreve aqui embaixo a cidade em que você está assistindo, que a gente quer interagir um pouquinho mais com você, e depois, no finalzinho do episódio, você se inscreve no nosso canal. Elaine, que desafio, hein? Foi. Eu brinco que a cronologia da minha da minha vida, ela é bem diferente, né. Eu fui mãe aos 16, terminei o ensino médio por volta dos 25, entrei na faculdade aos 29 anos. Eu fui muito incentivada por uma vizinha, né, que acompanhava todo ali o meu esforço, a Marli. Marli, se você estiver assistindo, um beijão. E pela Cida também, que é uma grande amiga minha, e que me incentivaram a estudar ali, fazer cursinho pré-vestibular e tentar entrar na faculdade. Elas sempre ressaltavam e enalteciam a minha inteligência. E eu sempre duvidava da minha capacidade. Acho que até por conta, né, de ser ali solteira, de ter problema com autoestima, eu não acreditava. E na época eu fui e tentei o Enem. E eu praticamente, hoje a nota máxima é 200, na época era 70. E a minha nota foi 67,5 e eu gabaritei a redação. Então eu estava com uma nota de corte muito alta, o que me fez ter a ousadia de tentar entrar em economia na FECAP. E eu não fiquei faltou 2 vagas para eu passar. E eu consegui entrar na Uninove, fazer comércio exterior. Você fez comércio exterior. É. Você sonhava em viajar ao mundo. Não, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não podia fazer administração geral, eu queria fazer com ênfase em alguma coisa.
Só que eu não queria o RH. Então eu falei: "Então eu acho que eu vou tentar a Comex", e depois que eu fui entender o que que era. E sempre assumindo responsabilidades, né, logo que eu entrei na faculdade, eu já fui escolhida ali como a representante da turma, e eu sempre recebia vagas, né, do pessoal que já atuava na área. Nessa época eu trabalhava como assistente administrativo de uma rede de lojas aqui em São Paulo. E eu morava na região da Zona Sul em São Paulo, lá de Santo Amaro, trabalhava ali naquela região, estudava lá na Liberdade. E uma amiga, a Cris, que hoje está lá em Taubaté, também no Vale do Paraíba, né? Ela mandou mensagem falando: Nani, todos eles me conhecem e me chamam até hoje de Nani, né? Tô precisando de uma menina para ser minha auxiliar. Você não quer anunciar no e-mail da turma? Eu falei: bom, eu não sou mais uma menina, mas eu vou te mandar o meu currículo, se você achar, né, que eu tenho a oportunidade aí de atuar do seu lado, beleza. E anunciei, mesmo mandando meu currículo, eu anunciei para todo mundo e foi mais umas 2 fazer a entrevista, e eu fui a escolhida. Então, com quase 30 anos, eu entro na área de comércio exterior, para ser ali auxiliar de exportação da Cris, né, trabalhando lá no Tatuapé, E você morava? lá perto da Sabará, na Zona Sul, em Santo Amaro, Interlagos. Para quem Interlagos. não é de São Paulo, uma referência ali boa é o Oxe, autódromo. isso, O autódromo de Interlagos. isso. Então, eu conheço um pouco São Paulo, de Interlagos até o Tatuapé são mais de 40 quilômetros. Exatamente. E não tem metrô ali naquela região, né? Então eu tinha que ir até o Jabaquara ou até a Estação da Sé. Se eu pegasse o ônibus 5h30, eu já chegava atrasada 5h30 da manhã, da manhã. com 30 anos. Isso. E estudando, né? Entrava na faculdade às 19h. A última aula era ali em torno das 10h40, 11 horas, que a gente saía da faculdade. Então, todos os dias eu chegava em casa mais de meia-noite. E 5 da manhã eu já tinha que estar na rua, dentro do ônibus. Eu conheci um pouco o pessoal da tua faculdade e eles falaram que nesse período você desenvolveu um produto ali para ter uma renda extra. O que Verdade. você fazia ainda nesse período? Eu, um dia eu fiz uma receita de pão recheado, né, com frango, calabresa que eu tinha lá em casa e eu levei para eles. Hoje eu entendo o poder da oferta, né, porque eu ofertei esse pão na vida deles e todos eles amaram, gostaram. Falo até hoje, né, desse pão. E eles me perguntaram: "Por que que você não faz para vender?" Falei: "Mas esse é o intuito, quanto você pagaria?" E aí eles mesmos me deram o preço e todos os dias eu levava lá os pães assados fresquinhos para ajudar aí na renda, né. Na época, eu ainda não estava trabalhando, foi nos 2 primeiros semestres que eu ainda não tinha entrado na área de comércio exterior, então eu fazia unha, fazia faxina durante a semana e antes de ir para a faculdade no período da tarde, quando não tinha faxina, eu fazia os pães para levar para o pessoal comer. Então eu preciso enfatizar isso aqui que você falou agora. Você entra na faculdade com 30 anos, ainda não tinha um emprego, Não, mas já tinha passado numa faculdade devido às suas boas notas no Enem. isso. E aí você, para fazer uma renda, começa a fazer pães, vender na faculdade e ainda fora isso ainda era manicure. Manicure e faxineira, Manicure e faxineira. exatamente. Quando não tinha a unha, eu fazia faxina, umas 2 vezes por semana. Qual o recado que você deixa hoje para o jovem que acha que o negócio tem que cair de mão beijada? Olhando para essa câmera aqui, ó. Do céu só vai cair a chuva, não vai cair mais nada. Então, se você acha, né, que seus pais devem te dar tudo, não fique esperando. Tenha a iniciativa também de ajudá-los e de procurar algo onde você possa, se encaixar. Procure algo que você goste de fazer, que você tenha um interesse por essa área,
Porque não é falta de dignidade você limpar uma casa, você fazer uma faxina ou até mesmo fazer um pãozinho para vender. É algo que te traz uma recompensa e, de certa forma, você está servindo uma pessoa com aquilo que você tem de melhor. É isso aí. Isso ajuda a identificar o dom também, né? Sim. E aí você começa ali no comércio exterior como um assistente da Cris. E como que isso vai se desenvolvendo essa carreira profissional? A Cris acabou saindo da empresa, então indiretamente isso me promoveu, né, e eu fui adquirindo mais responsabilidade, ela foi para uma outra empresa, e eu acabei sendo promovida, em conta disso peguei um pouco mais de responsabilidade, e dentro da própria sala de aula, a gente se conversava, né, muitos que já estavam atuando na área, e uma outra amiga me indicou para uma empresa que era mais próximo de casa com um salário maior. Então, toda vez que eu queria ganhar mais, eu trocava de de trabalho. Eu conheço essa história até hoje. Conhece, né? Conheço. De E 10 anos pra cá, você já mudou de emprego umas 12 vezes já. verdade. Graças a Deus sempre Quem evoluindo. acompanha no meu LinkedIn Não ali entende já não nada. entende nada, né. E eu não sempre tive meu pai ali para me apoiar, né, antes de você chegar, né. E ele sempre falava assim: "Pode voar, se der ruim eu seguro as pontas". Como eu não pagava aluguel, eu tinha, né, uma casa que eu morava junto com a minha família, então eu ficava, de uma certa forma, um pouco mais confiante para poder ousar e enfrentar esses desafios aí na área de comércio exterior. Então eu, aos 32, 33 anos ali, eu já estava atuando como, analista, já com uma responsabilidade de supervisora. Nunca viajei para o exterior por conta do comércio exterior, que no meu caso foi meramente uma ilusão, né, e tinha essa responsabilidade sempre ali com o espírito de liderança, né, para poder, investir. O que me travou muito foi a falta de uma segunda língua. Então eu nunca consegui fazer o inglês, não sei se é alguma ferida, algum trauma ali de Ah, da o episódio infância. da doutora Érica vai explicar isso pra você. Porque teve, muito bloqueio da minha parte, eu nunca consegui aprender e desenrolar. Então eu preferi dar um up ali no espanhol, né, mas, pra dar uma incrementada no currículo até, porque é o que diferencia, né, a faculdade, os cursos de formação e o inglês, para poder ter essa experiência. Entendi. Elaine, hoje eu quero fazer esse episódio em 3 partes. A Tá. primeira parte a gente já está falando aqui, que é sobre a sua carreira profissional. Uhum. E depois eu vou tocar em mais outros 2 temas. Mas, qual foi o auge que você chegou nessa parte, de efetivamente do comércio exterior, ali na parte de exportação? Qual cargo que você teve, que você chegou? Eu cheguei a ser supervisora numa empresa bem próximo de onde eu morava, né. E nessa época, quando eu fui promovida, foi quando eu descobri o câncer na tireoide. Eu tinha tanto medo de perder o convênio e não conseguir cuidar da saúde, de fazer o tratamento corretamente, que toda a energia que eu tive na época, eu canalizei no trabalho. Eu lembro que teve um dia que 2 colegas chegaram e, em tom de brincadeira, falaram assim: "Você está queimando o departamento, porque enquanto a gente faz e digita 10 processos, você já fez 15, 20. Dá uma baixada na bola". Só que só tinha 2 pessoas na empresa que sabiam o que eu estava passando e o porquê que eu enfiei a cabeça no trabalho daquele jeito, que era para não pensar no que ia acontecer lá na frente, Você né. entende que hoje esse excesso de trabalho era uma fuga? Foi uma fuga. E o medo de ficar desempregada, né, e de ser descartada depois que voltasse da cirurgia, né. Eu tinha muito medo de não conseguir concluir o tratamento. E você chegando a supervisora, esse foi o auge da sua carreira, mas você se manteve nessa mesma área até hoje? Não.
Logo depois do meu tratamento do câncer, aí depois eu fiz uma cirurgia, porque depois, quando eu não tive a tireoide, eu tive muito problema com peso e eu engordei muito, né? Eu cheguei a pesar 122 quilos. E eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu perdi o medo de perder o emprego, É, aproveitei para fazer as cirurgias todas, né? E nesse processo de emagrecimento, o Diego sofre um acidente de moto, gravíssimo, né? Ele ficou internado mais de 18 dias, chegou aí para UTI, precisou ser operado. Ele quebrou 32 ossos da face. Foi, assim, extremamente grave tem o que trazer ele no acidente São dele. Milagre para Tem. explicar como é que ele sobreviveu a isso aí. E quando eu voltei da internação dele, me descontaram os dias que eu fiquei com ele no hospital, porque ele já era maior de 18 anos. E eu fiquei muito chateada com a empresa na época, porque assim, eu tinha levantado um departamento, eu tinha pessoas que estavam tocando ali todo, né? Não deixou de acontecer nada, nenhum cliente foi prejudicado com a minha ausência. Mas aquilo me desmotivou de tal forma que um dia o gerente chegou para mim e falou: eu vou ter que te mandar embora ou mandar alguém, porque tinha perdido uma conta uns meses antes. E eu falei que tudo bem. Então foi a primeira demissão que eu tive ali. E eu tirei um mês de descanso, fui para Bahia com a Lídia, viajar lá, conhecer a Chapada Diamantina. Foi muito bom. E quando eu voltei, eu decidi não mais ter cargo de liderança. Falei, não, eu quero voltar a ser analista, eu não quero mais ter que ficar motivando pessoas, tocando equipe. E quando eu voltei a trabalhar foi numa outra condição, mas com um salário também razoável que dava para eu me manter. E nisso foi até mais ou menos, eu trabalhando como analista, até mais ou menos em 2018, quando uma pessoa me aborda no LinkedIn e pergunta se eu não quero investir em outra área e trabalhar com software de gerenciamento de comércio exterior e migrar para a área de TI, tendo o meu conhecimento de comércio exterior. Na época foi um susto, porque eu nunca imaginei virar consultora. E foi assim, mas como assim? Eu vou passar 3 meses estudando e você vai me pagar um salário? É muita benção, né? Foi. Mas aos 40 anos eu faço a transição de carreira, sem programar. E como é que é viver o novo? Foi difícil, porque no começo você recebe uma instrução, você tem uma perspectiva e no meio do caminho as coisas começam a andar de forma diferente. Então, a promessa é uma, mas quando vai para o prático é outra. Então, eu consegui a certificação para instalar um determinado software que é um dos maiores do mercado hoje e começaram a vir as viagens. E na época foi muito pesada a adaptação, porque para quem não estava acostumado a nem trabalhar no home office, de repente ter que sair de casa na segunda-feira e voltar só na sexta, foi bem difícil assim para essa adaptação, tanto que no início eu não me acostumei e um tempo depois eu voltei para a área de comércio exterior. Entendi. Hoje você acabou de falar toda essa parte aí que você entrou, terminou tarde o ensino médio, entrou na faculdade aos 30 anos, consolidou ali uma carreira de 10 anos no comércio exterior dentro da parte de exportação, fez uma transição de carreira aos 40 anos e agora você está passando por uma nova transição de questão de produtos. De produtos, verdade. Tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu não estou atuando mais com o produto que antes eu atuava e agora estou com outro que atende pequenas, médias empresas, né? Mas voltada para áreas de despachante e trade company, Tocando a sua própria empresa. tocando a minha própria empresa. Eu quero que você agora, de novo, deixe mais um recado para aquelas pessoas que têm a idade avançada e estão passando pelo desafio de fazer uma transição de carreira. É possível, sim, você fazer uma transição de carreira, né, depois dos 40 anos. Uma coisa que, se eu puder deixar de dica, não, conselho, é tente não querer ter o controle de tudo, tá? E sempre estar apto a aprender
não só ensinar, mas também como aprender com os jovens, com os mais velhos, porque é possível você fazer toda essa readaptação, né, de rotina e ainda conseguir aprender algo novo mesmo depois dos 40 anos. Não é fácil, mas é possível. É isso aí, já ficou a dica aí, você que gostou. Se não deu o like aquela hora, dá o like agora, comente qual foi o ponto até agora que te chamou mais atenção nesse testemunho da Elaine. Elaine, a gente fecha esse primeiro bloco que eu falei que são as 3 partes que eu quero abordar com você hoje, né? Uma menina que entrou, uma menina que engravidou cedo, por Sim, conta disso teve que parar os estudos. Eu preciso reforçar isso. E depois terminar o ensino médio, entrar na faculdade depois dos 30, fazer transição de carreira aos 40 e hoje tocar o seu próprio negócio. sim. Você comentou que no meio desse caminho você teve um problema grave de saúde. E eu queria que você explicasse como que você estava naquele momento. Profissionalmente você já disse um pouco, mas como você estava emocionalmente e recebeu essa notícia que você estava passando por esse câncer. Foi difícil receber a notícia, porque assim, há muitos anos eu fazia o acompanhamento de um nódulo no meu pescoço. Então eu sabia que tinha um nódulo na minha tireoide, onde a cada 2 anos eu voltava lá no médico e fazia um ultrassom novamente. E, é pequeno, cresceu pouco, não tem vascularização interna, então a chance de ser câncer é muito pequena. E um dia, né, procurando ajuda por conta de já estar muito acima do peso e ter desenvolvido problemas no joelho, no tornozelo, eu procurei a ajuda de uma endocrinologista para poder perder peso. E ela pediu todos os exames, e eu falei na época que, né, eu fazia o acompanhamento desse nódulo, e ela pediu a biópsia. Quando chega o resultado, Emerson, parece que abriu um buraco no chão. E eu lembro exatamente da médica me olhando e falando assim: calma, esse aí é um câncer que, se você pudesse escolher, esse aí é o dos menores. Eu falei, mas eu não escolhi ter nenhum. Como vão ficar meus filhos se acontecer alguma coisa? Como é que eu vou dar essa notícia para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô e a minha avó? Meu avô e minha avó nem falava a palavra câncer, falava aquela, ai, a fulano tá com aquela doença. Então, assim, foi um choque para mim no dia, porque eu conheci a mãe do Emanuel. E a mãe do Emanuel, ela não tem as cordas vocais. E foi em decorrência de um câncer de tireoide. Ela era a referência que eu tinha, a dona Marília. Então eu fiquei, assim, sem chão, pensando: eu posso ir para a cirurgia e voltar sem as cordas vocais? Tanto que, quando a médica me encaminhou para o cirurgião de cabeça e pescoço, a primeira coisa que ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz: você é uma profissional da voz? Você trabalha com rádio e TV? Ou você é cantora? Eu falei: não. Por quê? Ele falou assim: porque você pode voltar da cirurgia sem falar. Que a tireoide, ela é uma glândula que ela abraça aqui a traqueia e as cordas vocais. Então, se o tumor já se alastrou, poderia ter que fazer o esvaziamento cervical. Então, você sai sem nada, já com a traqueostomia, para depois poder colocar o aparelho. Então, assim, quando eu voltei da anestesia, a primeira coisa que eu fiz foi tentar falar. E quando eu senti que ainda estava vibrando ali as cordas vocais, eu chorei de emoção, e as meninas ali no centro cirúrgico, no pós-cirúrgico: "Tá tudo bem, tá tudo bem?" Eu falei: "Tá tudo ótimo". Então eu já sabia que eu tinha recebido uma segunda chance, mas receber a notícia é doloroso. Doloroso demais, porque passa um filme na sua cabeça, você imagina tudo que você podia ter feito e não fez, tudo que você podia ter vivido e não viveu, e você reprograma toda a sua vida quando você recebe um diagnóstico desse. E pelo menos foi o que aconteceu comigo. Emocionalmente, então você ficou bem abalada. Muito, muito. E E na na família, como foi? Você percebeu mudança de comportamento deles com você?
Percebi, sim, em relação a ter mais atenção e a ser mais cuidada, né, principalmente pela minha mãe na época, porque, ela teve o cuidado e o carinho de perceber, assim, tipo assim: "Ah, ela não é tão forte assim", porque sempre foi tudo que tinha para resolver, procure a Elaine, né, que a Elaine dá um jeito. E naquela hora eu estava precisando do jeito de todo mundo, né, e num primeiro momento passou pela minha cabeça de não contar. Só que a gente sempre foi todo mundo muito junto, grudado, fazia tudo junto, todos os dias ali, todos os finais de semana. Eu falei: "Eles vão perceber a minha mudança de comportamento e vão achar, tipo assim, ah, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, ela tá de mal com a gente". Então eu já decidi logo contar, não contamos para os meus avós, contei só depois da cirurgia, e houve todo um cuidado, até mesmo por parte do meu pai, de estudar o que poderia acontecer comigo depois da cirurgia, por conta dos problemas da tireoide. Então, quando eu volto, da cirurgia, ele já sabia que eu ia ter, quadros de muita cãibra, que eu poderia ter falta de cálcio e que, eu poderia ter alterações de humor. Então ele sempre ficava monitorando muito, né, e me dando muita coisa para comer, que era a nossa linguagem de amor ali, de atos de a gente brincava falando que era atos de serviço, mas era atos de comida, né, porque um falava que amava para o outro fazendo comida para o outro. Então ele sempre cuidou bastante da minha alimentação no pós-cirúrgico para que eu não tivesse esses problemas. No total do tratamento durou quanto tempo? Foi 1 ano e meio, 1 ano e meio de 1 ano e tratamento. meio. Eu lembro que no dia da cirurgia, ele tinha um trabalho muito importante para entregar, e era um trabalho de precisão, que ele era fresador ferramenteiro, e ele errou a peça, e eles perderam o prazo, e ele foi demitido nesse dia. E eu lembro que eu fui com ele no dia da rescisão, porque eu estava com muita raiva do pessoal da empresa ter mandado ele embora. E aí a dona da empresa perguntou o que que era o curativo no meu pescoço. E eu falei que eu tinha operado no dia que ele foi mandado embora, no dia que ele errou a peça, né. Aí eles entenderam que ele tinha errado a peça por conta da preocupação que ele estava comigo, e ele teve a responsabilidade de ir trabalhar naquele dia. Só que ele errou, e ele errou naquele dia, que não poderia ter errado. E ele foi mandado embora. Só que ele segurou na minha mão e ele falou assim: "É o tempo que eu preciso para cuidar de você". Porque o tratamento, eu tinha que passar uma semana toda dentro da USP, fazendo exames de sangue. Então ele me levava, ele esperava, ele voltava comigo. Ele ficou Quando eu me internei no AC Camargo para poder fazer a iodoterapia, ele foi me levar, ele foi me buscar. E o dia que eu fiz o último exame que constava que eu não tinha mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo, eles ligaram para ele, perguntando se ele não queria voltar. E foi 10 meses que a gente passou muito junto, assim. Para todos os lugares ele me levava, porque por conta da radiação eu não podia pegar ônibus, eu não podia pegar táxi. E ele me levava sempre para todos os lugares que eu precisava. Ficou praticamente como meu motorista particular ali, né. E durou o tempo do tratamento. E ninguém sabia. E eu, na época, eu percebi um cuidado, assim, de Deus com ele, né, e comigo também. E quando o tratamento acabou, ele foi contratado de novo para voltar a trabalhar na mesma empresa. Amém. E hoje você superou. Sim, Você não tem mais o câncer. não tenho mais. Foi curada. Fui, Mas nessa época você ainda praticava uma outra fé. praticava. E agora eu quero chegar no terceiro ponto. Você encontrou Jesus em que época da sua vida? Eu conheci Jesus através da sua vida, quando Mas já você tá desviado, chegou. minha querida. Mas mesmo assim,
você tinha um cuidado, né, mesmo você não estando dentro da igreja, de cuidar ali da nossa oração antes de sair para trabalhar. E quando eu conheci esse outro lado seu, o lado da fé que você tinha, né, em Deus, sempre tendo o cuidado de me respeitar, mas ao mesmo tempo se impondo, né? Não aceitando algumas coisas, como por exemplo, de colocar os símbolos dentro de casa. Então, me chamou a atenção, né? E mesmo a gente tendo um acordo de um não se interferir na fé do outro, um dia você comentou que você ia para um culto. Eu falei, eu quero ir junto. Você falou, eu não tô te chamando. Eu falei, mas eu quero ir. Não, mas calma que a gente precisa voltar algum passo aí. Enquanto você. Olha, o que eu fiz com a minha mulher, cara, aí eu começo a chorar também aqui. Aí não dá. Você, quando você vivia lá no mundão, lá, você já tinha passado por outros relacionamentos e um dia você falou que se você casasse, como é que ia ser? É o poder da palavra. Eu sempre falava para minhas amigas que se tivesse um doido para casar comigo, que esse doido tinha que ser crente. Você profetizou, né, querida? E apareceu. Profetizei, né? O poder da palavra. Qual a principal mudança ou característica ou transformação ou carinho que você vê hoje de Deus dessa outra fé que você tinha para o que você vive hoje? É você saber que tem um pai que cuida de tudo, que te perdoou de todos os seus pecados. E que mesmo você, às vezes, caindo e errando, ele está ali para ter a misericórdia e a graça sobre a sua vida, te perdoando, cuidando de você, te trazendo de novo para o caminho, né? Porque quando eu ainda não era cristã, era tudo nas minhas costas, né? Era o que eu aprendi desde criança, que era a lei de causa e efeito. Então, se você está passando, foi porque você fez. Se você fez, você precisa transformar. Então, toda a transformação também era minha responsabilidade. E isso, durante um tempo, eu acreditei que era verdade. Só que não. Existe um pai que pode transformar tudo isso. Quando você realmente deixa Deus agir na sua vida através do seu filho Jesus. E quando eu tive esse encontro com Deus na igreja a primeira vez, eu vi que era possível ser cuidada, ser carregada no colo, e que nem tudo precisava ser na força do meu braço. E isso, de certa forma, me causou um encanto que quando eu tive na igreja na segunda vez, numa pregação de uma menina de 15 anos, eu não pensei duas vezes quando ela perguntou se tinha alguém ali que queria aceitar Jesus. E eu levantei e eu fui lá para frente. Não me arrependo. E hoje eu sei que o maior milagre da minha vida foi eu ter aceitado Jesus. Foi a minha salvação. E você tinha outros hábitos de consumir bebidas alcoólicas e tal. Muito. E essa virada, assim, essa libertação, parar de beber, foi algo fácil a partir do momento que você entrou na igreja, acabou? Não, não foi fácil, não. Eh, Durante um tempo tive até mais liberdade, né? Porque eu nunca tive problema em beber dentro de casa. Sempre bebi com meu pai, bebia com meu avô. A bebida alcoólica na minha família é uma coisa que foi passada de pai para filho. A gente sempre teve muita liberdade. E isso acho que, de certa forma, acabou induzindo, né? E despertando ainda mais esse lado do vício. Eu não cuidei da parte psicológica quando fiz a bariátrica, né? Não dei continuidade nas terapias. E hoje eu tenho pleno conhecimento em relação ao deslocamento de vício. Porque se você tem compulsão pela comida e você não trata a compulsão, você automaticamente vai mirar em outra coisa. E como você não consegue comer,
você vai beber, vai fazer outros tipos de coisa para poder alimentar aquela compulsão dentro do seu cérebro, né? E eu fui para a bebida. Então chegou num ponto que não tinha mais controle. Eu não tinha mais controle. E quando caiu a minha ficha? Foi na pandemia, no ano de 2020, quando toda a família descobre o problema do meu irmão em relação à droga, e eu, num momento com Deus, me culpando também, de certa forma, por tudo que ele passou, e, né, por todo o mal que se absteve ali sobre a família, o casamento dele na época. E eu tive a resposta de Deus quando eu perguntei: Senhor, por que isso? Por que ele não consegue parar? Ele tem tudo. Ele é casado, ele tem uma esposa maravilhosa, ele tem um apartamento, ele tem carro, ele tem moto. Por quê? Por quê? Por quê? E Deus me responde: falou, você não consegue parar com a cerveja? Como é que você quer que ele pare com as drogas mais pesadas? E ali eu entendi que eu era doente e eu precisava também me libertar. E precisava, de certa forma, largar esse hábito de beber, que Então era você, tão comum na minha casa. então você chegou na conclusão que o primeiro passo para sair do vício era ter o reconhecimento. Eu precisei reconhecer que eu era doente, que eu precisava de ajuda. E onde você encontrou essa ajuda? Em Deus. Foi só Deus para me tirar desse lamaçal, porque hoje em dia vem uma vertente, né, de que meu corpo, minhas regras, a mulher é empoderada, ela pode fazer tudo que ela quiser. Só que a mulher, ela não tem a resistência para consumir bebida, drogas, como o homem tem. Então, para ela se viciar e para sair do vício é muito mais complicado. E sem contar que muitas não reconhecem, né? Então, assim, eu bebo socialmente. O que é o socialmente? Chegou o socialmente na pandemia, você não tinha mais contato social com ninguém. E Só por que 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 não parou, né? eu bebia todos os dias. Eu bebia todos os dias. Então, assim, é uma coisa que não estava mais no meu controle. E eu comecei a implorar a Deus pela cura. Eu não posso morrer assim. Qual é o meu legado? O que eu vou deixar para meus filhos? O que eles vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui? Né? Então, assim, você é aquela pessoa, como eu ouvi recentemente, tipo assim, você vai morrer, as pessoas vão ter saudade ou vai dar graças a Deus? Porque é aquele bêbado que só fica dando trabalho, né? Porque num certo momento, a euforia faz parte do negócio ali. Você passa a falar mais, você interage mais. Só que existe o ponto da pessoa deixar de ser funcional. E eu não queria chegar nesse ponto, né? De não ser mais funcional, até profissionalmente. E por mais que você ache que não altera, o rendimento ele não é o mesmo no dia seguinte, porque além da ressaca física, tem a moral. E a ressaca moral, ela é pior. Porque mesmo hoje, depois de mais de 2 anos sem beber, ainda existem episódios que eu lembro e falo, por que eu fiz isso? Para quê? Né? Para provar o quê para quem? Então, você acaba sendo um, uma manobra ali na mão do inimigo, né? Onde o diabo faz o que bem entende e o que bem quer com a sua vida, te empurrando ali bebidas alcoólicas e achando que você está sendo a legalzona do rolê. Hoje Quando, você considera que você preenchia um vazio com a bebida e hoje você encontrou algo que preenche esse lugar? sim, E o que esse, que preenche isso? esse espaço foi preenchido pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque parece uma bola de neve, né? Você acorda ansioso e precisa beber para poder ter o equilíbrio.
E depois você fica ainda mais triste e depressivo porque bebeu. E aí você precisa beber de novo no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Então, quando você começa a ter uma transformação da sua mente, a reconhecer que você é um doente e sair dessa condição, você consegue ter mais controle, né, sobre a vontade da sua carne. E aí você entende que não é somente uma bebida alcoólica, que não é somente uma substância, mas também tudo que está à volta. A comida, o doce, o açúcar. Você tem que ter o controle e precisa ter um equilíbrio no consumo de tudo isso, né? Você acabou de deixar um bom recado para quem ainda está preso no vício. Porque quando a pessoa fica presa e não reconhece, não adianta ela falar que ela quer parar. Ah, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, sendo que ela não reconhece que aquilo está fazendo mal. Porque é o Porque vazio na alma, né, e às Emerson? vezes está falando só da boca para fora, gente. Sim. Às vezes está falando só da boca para fora, não tem o real entendimento de que aquilo está fazendo mal para ela. Quando você entende da tricotomia, que nós fazemos parte, que existe o corpo, a alma e o espírito, e você tenta só tratar do corpo e não trata do espírito e da alma, sempre vai ter um vazio. Porque existem tantas pessoas que, mesmo tendo tudo, ainda sentem que falta algo, ainda sentem um vazio na alma. Porque isso precisa ser preenchido, por exemplo, com um serviço voluntário, você servindo alguém, você fazendo algo, contribuindo para talvez até com uma ONG, não precisa necessariamente ser numa igreja. Quando você serve a sua comunidade, você serve crianças carentes, você serve um asilo, pessoas de rua, você, de certa forma, você já vai estar preenchendo esse vazio que está na sua alma. E quando você completa isso, preenchendo também o seu espírito através da palavra de Deus, através da oração, não vai sobrar espaço para que o que vem de fora, o que vem do mundo, seja maior do que está em você, que é Cristo. É isso aí, gente. Você viu que a dona Helene hoje mandou bem. Você acredita que nós já estamos chegando no final? Não. Não acredita? Foi bom que essa entrevista foi bem programada, né? Tudo certinho. Ó, glória a Deus por isso, Foi. né? Helene, vários pontos da sua vida e eu tentei ser o mais isento possível aqui, né? Não quis me aproveitar de que conheço a tua história para fazer você chorar, por exemplo, como você se emocionou. Mas eu queria que eu acho que a principal mensagem que você carrega é de fato essa transformação que Cristo faz na vida de qualquer pessoa que está disposta. Primeira coisa é a pessoa reconhecer e estar disposto a fazer a mudança. E eu queria que você deixasse um recado para quem está preso no vício, para quem não se posicionou, para quem acha que Cristo é uma religião, para quem vive praticando uma fé, mas sente um vazio, sente uma falta, sente que falta algo. Essa é a palavra correta. E eu queria que você, nesse momento, deixasse um recado para essa pessoa. Vamos lá, aquela pausa. Frio na barriga, gente, quando tá desse lado aqui é diferente. Não julgo mais quem tá aqui, tá? Existe sim um caminho, existe a verdade, existe a vida, que é Jesus Cristo. Se te apresentaram Jesus de uma forma errada, como apresentaram para mim, através da religiosidade, eu te peço perdão nesse momento. Mas que você realmente procure conhecer o verdadeiro Cristo através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é um manual do ser humano. Você não precisa frequentar uma igreja para ler ela, você não precisa nem contar para ninguém. Você pode fazer escondido aí da sua casa se você quiser. Mas que você tenha um verdadeiro encontro com Deus, que você reconheça Ele como seu verdadeiro Pai. E você vai ter a mesma sensação que eu tive, de que Ele vai te carregar no colo quando você mais precisar. E que você tenha a certeza de que existe um Deus vivo cuidando de todos nós.
E mais uma vez eu volto a falar, se te apresentaram a visão distorcida, dê uma chance. Dê uma chance a esse Cristo, que pode transformar a sua vida. Ele pode transformar qualquer cenário. Ele pode te transformar assim como ele me transformou. Amém. Aproveita que você está de frente aí, dona Elaine, e aquela perguntinha básica. Ai, 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 E ai. esse resumo tem que durar, vou te dar 5 minutos para fazer esse resumo, viu? Se você pudesse resumir a sua vida em 1 minuto, como ela seria? Ai, gente, eu já vi essa pergunta aqui mais de 80 vezes e eu nunca pensei na minha resposta, mas vamos lá. Se eu pudesse resumir a minha vida em 1 minuto. O meu milagre é a salvação, porque eu já não via mais saída para mim. Eu era uma pessoa totalmente incrédula, cheia de vícios, que acreditava em ideologias como de que a mulher pode tudo, né? E eu tinha certeza que eu nunca ia me submeter a ninguém na minha vida. E hoje eu me submeto. Eu me submeto ao meu marido, eu me submeto ao Deus que cuida de tudo e que cuidou de mim. E que se você puder um dia ter a certeza de que todas as palavras, boas ou não, que você profere, elas vão se cumprir. Mas ainda está em tempo de quebrar as ruins. E eu sempre brinquei. Se um dia eu tivesse que mudar o meu estado civil de solteira para casada, que ia ser com crente. Isso se cumpriu. Então, se você tem algo aí escondido na tua vida que você deseja muito, coloque isso nas mãos de Deus. Faça um voto e você vai ter a certeza de que sua vida vai ser transformada como a minha foi. Amém. É isso aí, dona Elaine. Uma salva de palmas, né, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Bom, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui na Tizã gravando com a gente hoje. Te agradeço muito. Ai, que frio da barriga. Nós programamos esse momento várias vezes, mas eu creio que Deus tem o momento certo, né? Sim, E essa era a data que Deus preparou para sim. isso. Obrigado pela oportunidade. Agradeço você por ser essa mulher que me traz equilíbrio, que chegou na minha vida no momento mais turbulento, que me deu paz. Só que teve uma pergunta que eu deixei você contando a sua história e você não falou quando que a Sofia nasceu. Você não é mãe da Sofia? Não, eu não sou Você a não é mãe mãe da da Sofia? Sofia. Meu Quando ela Deus, bom. nasceu lá em 2007, eu nem imaginava Meu te Deus. Põe conhecer. exclusivo aqui, ô Sansão. Põe na tela, exclusivo. Sofia não é filha da Elaine. Aí assim todo mundo pode perguntar de uma vez. Mas eu queria te dar a oportunidade de agradecer quem você quiser nesse momento, que fez parte, que é importante na sua vida. Já falei alguns nomes aqui, né? Que medo agora. Eu entendo a responsabilidade quando as pessoas falam assim, não vou falar nenhum nome, mas existem pessoas que foram muito importantes, sim, na minha vida, além de toda a minha família, né? Todo o apoio que meus pais me deram, né? Minha mãe, minha avó, meu avô, na época ali, sendo meu suporte, né? Para que eu pudesse estudar, trabalhar e eles cuidando dos meus filhos, né? Toda ausência que eu posso ter causado também na vida do Diego e da Giovana, enquanto eu tinha ali que trabalhar, estudar, né, que eles possam entender que sempre foi pensando em trazer o melhor ali para eles. Então, eu quero agradecer a Janaína, eu quero agradecer a Marli, a Cida, que sempre esteve ali do meu lado. Foram mulheres assim que sempre me apoiaram e incentivaram a estudar. E a Cris, que me deu a oportunidade de entrar no comércio exterior, né? Sempre brinco com ela ali, falando que ela era minha mãe profissional, mesmo ela sendo mais jovem que eu. Foi muito importante ela ter me dado essa oportunidade de ter transformado a carreira. E todas as pessoas que, de certa forma, fizeram eu ser uma pessoa melhor. E se
tiver alguém aí que eu fiz alguma coisa, me perdoa, hein? Pode me procurar aí, manda aí no privado que eu vou pedir perdão para vocês. Se você me conheceu 10, 15 anos atrás, me dê a oportunidade de me apresentar de novo, porque hoje eu sou uma outra pessoa, uma mulher que vive nos caminhos do Senhor. Glória a Deus! Fim de mais um episódio, esse mês de novembro, especial, 2 anos de podcast Eu Sou um Milagre. Não se... Já foi, o meu foi no episódio 25. Se você está chegando hoje, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais chamou a atenção, que você não sabia da história da Elaine, e eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Elaine? O próximo.